Agora estamos na conta certa e agora sim a gente pode fazer o react do vídeo do Qualquer Coisa, um canal que eu admiro muito. Gostaria muito que ele postasse mais, tá? A gente já trocou ideia no privado, acho que a gente já marcou de gravar junto, só acabou não rolando. Adoro o Rafa, tá ligado? Manda muito, todo vídeo dele é muito bom. E eu quero ver aqui agora. Vamos ver aqui ele, o react, o vídeo dele aqui pra gente ficar na moral. Ele vem em 4K o vídeo dele? Não, só buguei. Eu vou acelerar o vídeo dele um pouquinho, gente, porque eu sei que o Rafa fala de uma maneira... Ele dá pra acelerar um pouquinho o que ele fala, sabe? Ele tem um vídeo meio longo, 27 minutos. Vamos lá. É por causa do Kaiba vir não ver o macaco. Vai ser meia hora só elogiando isso. Nem precisa ver o macaco. O vídeo. Precisa nem ver o vídeo. Ter errado essa introdução foi mais engraçado que a piada que eu ia fazer. Tem uma coisa... Ele errou a introdução e deixou assim, legal. Na comunidade otaku que sempre me incomodou um pouco. Essa opinião quase unânime de mangás serem sempre melhores do que as adaptações em anime. No geral... Eu acho que é uma ideia até meio perdida, sabe? Até no cinema tem isso, sabe? Tem filmes que são melhores, né? A questão é que, tipo assim, livros... Eu vou fazer um paralelo com o livro, tá? Livros e mangás, né? São obras em que o autor original conseguiu expressar de fato o que ele queria. Mas isso não inibe de você ter boas adaptações, né? E também ter a versão boa, sabe? Ele vai falar que o anime do Yu-Gi-Oh! É melhor que o mangá. Vamos continuar vendo, mas... Eu entendo essa lógica. Eu vejo que a galera realmente do mundo otaku, ela é mais hardcore com isso. Que o mangá sempre vai ser melhor, absolutamente. Curiosamente, exceto o primeiro mangá do Yu-Gi-Oh! Que é o DM, os outros mangás do Yu-Gi-Oh! GX, Zexal, Arc-V, o Vrains não tem mangá. Eu esqueci de alguém, tá? Acho que é o 5Gs. O Vrains não tem mangá. Os mangás foram lançados depois do anime. Só fica curiosidade aí. Eu até concordo. Prezar pelas intenções originais do autor é muito importante. Mas pra que serve esse binarismo de ter que escolher uma versão ou a outra? Me parece mais interessante tentar extrair uma discussão justamente das mudanças que são feitas. E é aí que entra Yu-Gi-Oh! Nessa conversa. Recentemente teve aquela treta envolvendo o Guilherme Briggs, né? Com o anime do Chainsaw Man. Só que aí entra uma coisa muito bizarra, a galera tava falando, porque o cara estragou a adaptação, porque ele mudou a frase e tal, só que o mangá que a galera tava vendo, se eu não estiver enganado, já era mudado. O cara que traduzia os mangás, ele fazia umas paradas meio bizarras lá, tá ligado? E a frase que a galera falou é tipo assim, eu não lembro, mas é a frase lá do demônio lá comemorando. A versão traduzida do mangá era uma versão feita por fã que não seguia a tradução original. Aí no mangá eles também... o futuro é isso aí, né? Não vou falar que não. Então essa treta aí do futuro... Deu treta, né? Mas tipo assim... Aí volta nesse contexto aqui de que o mangá é melhor, mas a galera tá tirando a frase do negócio que não faz sentido, sabe? Porque não era a tradução original. Tô meio gripado, tá, gente? Desculpa se eu tiver meio... No 2025, ninguém aguenta mais ouvir a incrível curiosidade sobre o mangá pré-cartinhas. Mas isso não deixa de ser verdade. Yu-Gi-Oh!, da maneira como a gente veio a conhecer, já não representava exatamente as ideias originais do autor, nem no mangá. Depois do inesperado sucesso de um certo card game, que deveria ser só um dos vários jogos semanais, o Takahashi teve que ir reinventando a própria história para colocar os monstros de duelo no centro de tudo. E nisso ele tomou algumas decisões apressadas que claramente não deixaram ele muito satisfeito. Aí vem a adaptação em anime. Como existia uma pequena margem entre os capítulos de uma versão para outra, isso já era tempo suficiente para ele amadurecer certas ideias, para justamente tentar entregar algo mais completo na visão dele. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu quero trazer momentos da história de Yu-Gi-Oh! Em que foi bom ter uma adaptação animada ligeiramente diferente do material original. E eu consigo separar esses momentos em 3 grandes categorias. Primeiro, aqueles que tinham que ser diferente mesmo, pela necessidade de estar contando essa história numa mídia diferente. O primeiro episódio do anime de Yu-Gi-Oh!, o anime que passou na TV Globinho, ele é basicamente uns 2, 3 arcos compactados num episódio só. Tem até um outro vídeo, não sei se foi dele falando, do Rafa, mas não sei se foi... Não lembro onde é que eu vi esse vídeo. De um cara contando quanto aquela adaptação foi boa, sabe? O cara conseguiu pegar um monte de arco, compactar tudinho e fazer um episódio muito bom. O primeiro episódio de Yu-Gi-Oh! É muito bom, entendeu? E aquele episódio inteiro, aquele negócio do exódio e tudo mais, aquilo ali é um monte... É tudo compactado ali, de uma vez só. Bizarro.
Vamos lá. Por exemplo, o primeiro episódio da série. Como tem 60 capítulos antes do Reino dos Duelistas, o anime teve que se virar pra fingir que a história começava por esse arco. Eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal, destrinchando exatamente esse caso ponto a ponto. Por isso eu não vou repetir tudo isso aqui, mas a ideia em si se repete em outros momentos que vocês vão ver. O segundo tipo de mudança são aquelas pra lapidar a história. Coisas que inicialmente o Takahashi deve ter achado legal de colocar, mas que pensando bem, na hora de adaptar, eles preferiram mudar. Tipo, tirar o vovô completamente do arco do Pegasus. No mangá, ele também foi capturado pra dentro da TV naquele primeiro duelo, mas o Yugi fica carregando o velho na filmadora o arco inteiro. Primeiro que isso já é bem esquisito, então foi legal tirar. Mas o problema real é que isso atrapalha o senso de urgência da história. Claro que não é a situação ideal, mas o vovô ainda tava ali, então ter que enfrentar o Pegasus é algo que parece muito mais urgente no anime mesmo. O terceiro tipo é o que realmente faz a diferença. Vão ser as adições de coisas que faltavam, a exploração mais aprofundada de certos conceitos, uma mistura da falta de tempo na hora de produzir o mangá, já que era uma correria absurda escrever essa história, com coisas que talvez o Takahashi não tivesse pensado inicialmente mesmo. O Rafa é tão bom que eu não fico com necessidade de parar pra poder falar ou adicionar qualquer coisa, porque ele é muito bom. Muito bom. O Kaiba do anime é muito mais exagerado. Tem cenas mais grandiosas com helicópteros, dirigíveis, telões pela cidade inteira, todas aquelas coisas que tornaram o personagem realmente icônico. Porque o Kaiba tem que ser megalomaníaco. A obsessão dele pelo Yugi é importantíssima para a construção do personagem, especialmente quando combinam isso ao passado expandido que dão pra ele no anime. Então agora sim, vamos a um top 5, que assim como naquele vídeo de GX vai ser bem mais do que isso. Momentos que me fizeram gostar mais do anime do que do mangá de Yu-Gi-Oh! Não. Eu tenho o mangá inteiro e nunca li. Vi muito... Folhei, obviamente, mexi e li resumos na internet, mas nunca parei pra ler de fato o mangá do Yu-Gi-Oh! E eu tenho muita vontade. Eu acho que esse vídeo vai me despertar essa vontade de querer ler, mesmo ele falando que o anime é melhor. Não porque um é necessariamente melhor do que o outro, mas pra apreciar o trabalho em dobro que o Takahashi teve pra escrever essa história que literalmente mudou a vida dele e a minha. Mudou a minha também, não vou negar. Me parece natural começar essa lista pelo único arco 100% filler do anime, o do Orichalcos. Considerando que... Me passou pela cabeça pausar e falar isso, que o arco do Orichalcos é um arco muito querido, tem a derrota lá, tem o Rafael, que é um personagem muito brabo, os vilões também, as cartas ali, a parada, a Mai virado mal também, acho muito legal. E tudo é filler, não existe. Esses 40 episódios não tinham poder nenhum pra alterar a história, não pode adicionar carta permanente no deck, então os dragões são temporários, não pode matar ninguém, então é só mais um vilão que prende almas. Mesmo assim, até que esse arco contribui bastante pra história dos personagens envolvidos nele. É o caso da Mai, por exemplo. Como o papel dela na história de verdade já tinha se concluído, o arco foi bem espertinho em explorar mais dessa personagem. Essa grande duelista com um suposto potencial enorme, mas que não venceu nenhum dos duelos que ela teve na nossa frente. Aquele contra a Teia, vocês já tinham percebido isso? Então é bem legal trabalhar essas frustrações. Como é que é? Até contra a Teia a Mai perdeu, que bizarro. Caraca, eu dei uma tossida e saiu um catarrinho aqui, que coisa nojenta. Ele voou longe, é da gripe. É da gripe, peço perdão. Disso ser uma insegurança que surge nela, fazendo ela recorrer ao poder dos vilões. E aí tudo isso se resolve. Parece o cara bonitão, de moto, oferece pra ela um rolê, porra. Aí vai pro mundo do crime, tá certo. É assim mesmo, a vida é isso. A Mai tá certa. Com o maior chip que a primeira série tem, usando o próprio fanservice pra dar uma conclusão mais satisfatória pra personagem. Só que o que eu realmente quero trazer aqui é o fato desse arco resgatar um pouco mais do faraó pré-cartinhas. O Darts questiona bastante se ele tem certeza de ter sido um rei bondoso, porque na humanidade raramente as pessoas em posição de poder o são. Então quem garante que o faraó não era um sádico? Alguém com noções de justiça muito distorcidas pelo poder que ele tem? O pai do Yugi era ruim, né? Porque ele sacrificou uma cidade inteira pra fazer as Relíquias do Milênio. Não foi o pai do Yugi que fez isso? Então isso não é uma coisa maneira. E o Yugi no mangá eu sei que ele começa do mal. O Yugizinho é tão legal que deixa o Yugi do bem, né? Por isso que tem essa questão do Yami. Eu não sei se ele vai confirmar isso aqui no vídeo, mas é uma parada aqui que eu sei. Eu quero adicionar aqui. Um dos grandes pontos de Yu-Gi-Oh! É que o destino uniu o Yugi e o Aten para que o garotinho inocente descobrisse sua força interior, enquanto o grandioso faraó aprendesse a ser bondoso, a ter mais humildade aceitando uma certa fragilidade dentro dele. Só que... Ter mais humildade é foda.
E aí, desde que a história passou a focar no card game, ele se transformou num personagem bem diferente. São raros os momentos em que a gente vê aquele faraó que adorava punir seus adversários. E até quando ele faz isso, tipo no duelo contra o Panic lá no reino, isso acontecia de maneira muito mais heróica e justa. Não porque o Aten era um merdinha com muito a aprender. Por isso eu gosto do resgate que esse arco faz. Especialmente quando trazem o meu xará pra um duelo. E aí a gente vê a fragilidade do faraó fazendo ele ceder aos poderes do Orixalcos. Ele usa poderes ocultos malignos pra tentar vencer um conflito, mas é punido por isso, perdendo a alma do Yugizinho. E aí, ao ficar sem esse pouco traço de bondade dentro dele, a gente sabe no que deu, né? Essa cena é muito boa. O Evil que eu diga, exatamente. Isso aqui é muito bom, mano. Tá ligado que ele tá usando sacar o destino todo o turno, toda carta ali pra poder comprar um monstro e continuar batendo no Evil, né? Tipo, é bizarro. E de maneira inconsciente, mas ele tá usando. Esse foi o momento mais próximo daquele faraó original do Takahashi que a gente teve. E veja que curioso, pra retornar ao status quo da série, já que o filler não pode ter mudança permanente, o que a gente tem é aquele duelo super dramático contra o Yugizinho. Provavelmente porque o Takahashi já sabia o que queria fazer no final da história, então viu aqui a chance de mostrar o outro lado do duelo cerimonial, em que dessa vez o faraó precisa vencer pra aceitar essa outra parte dele, exatamente como o Yugi vai fazer ao vencer o Aten no final. Então é fantástico como eles... Caraca, eu não lembro que tem um duelo do Yugi contra o Yugizinho nesse arco filler. Esse arco filler acho que só vi uma vez. Conseguem desenvolver tantos conceitos canônicos desse universo usando um plot que é 100% filler do anime. Outra coisa especialmente interessante desse arco é a maluquice de dizer que o Yugi, o Kaiba e o Joey também tiveram antepassados atlantes além dos egípcios. A gente sabe que o Takahashi queria ter explorado mais esse tipo de coisa, como eu já expliquei no meu vídeo sobre o Forbidden Memories. A série Shin Duel Monsters seria para visitar diferentes civilizações históricas, tentando colocar Yu-Gi-Oh! De algum jeito nisso. O Duelist of the Roses, que no Japão é o Shin Duel Monsters 2, fez isso usando o contexto da Guerra das Rosas. Isso é verdade, tipo, o Duelist of the Roses também pega isso, né? É como se eles fossem umas entidades, né, que de tempos em tempos reencarnam pra fazer seus conflitos, né? É interessante essa parada. Realmente foi pouco explorado, né? Da história da Inglaterra. Infelizmente a Konami é boba, chata e feia, então cortou totalmente outros projetos que não fossem só simuladores do TCG que ela tanto gosta de vender. Então tá aí mais um ponto pra esse arco filler, já que se não fosse por ele, o Takahashi só teria conseguido brincar com essa ideia de novo em 5Ds, quando ele traz o povo Inca e as linhas de Nazca naquele começo da história. E só pra pontuar mais uma coisa, esse arco inventou um outro elemento importantíssimo para séries seguintes, os discos de duelo customizados. Eu acho que GX queria ter usado isso pra vender mais brinquedos, porque eu lembro de ter visto do Orixalcos numa loja, o que com certeza foi um momento canônico pro meu cérebro inteiro. Verdade, tem o disco de duelo do Orixalcos e é maneiríssimo, né? Muito maneiro. É um dos mais legais, eu acho que tem. Tudo bem que é meio do mal, né, mas... Entender que essas séries de vender brinquedo lançavam mais coisas além de boneco e cartinha. Então, como talvez... Eu tenho o do GX, que tá emprestado com seu Zé Renacho e até agora ele não gravou o vídeo pra poder me devolver. É, denúncia. Tenha sido isso que levou à criação desse canal, os membros que apoiam a existência dele vão ter um vídeo extra exclusivo sobre isso. Vamos lá explorar. Deixa eu fazer um pause aqui, porque estão leiloando o Bulbasaur aqui. Pronto. Era o Bulbasaur. Eu peguei o Bulbasaur aqui do show. Dá chance pra ninguém. Senhor Renan espera o Spearow faturando esse Bulbasaur. Deixa eu separar ela aqui. E boa. Desculpa pelo pause aqui, tá? Próxima. É que eu queria muito pegar esse Bulbasaur dele. As outras eu vou deixar aqui agora rolando. Vamos lá. Vamos lá, vou voltar aqui. Tentar entender e ranquear, por que não, todos os diferentes discos de duelo que Yu-Gi-Oh! Já inventou. Que isso, ele fez esse vídeo com a Memories, que doideira.
O próximo momento é bem mais pontual do que um arco inteiro. É o duelo entre Joe e Yugi na semifinal do Reino dos Duelistas. Essa é uma correção muito importante feita pelo anime, já que, ao meu ver, o mangá erra feio em não ter esse duelo. Simplesmente não me desce o Joey só aceitar que o Yugi enfrente o Pegasus pelos dois. Eu entenderia melhor se tivessem puxado o papo de que lá no mangá, eles já tinham passado por um arco com o Chad, outro com o Bakura, então teriam alguma noção do perigo das relíquias do milênio, mas nesse momento eles só falam: ah, não vamos mostrar nossas estratégias na frente do Pegasus, vai lá Yugi, eu confio em você. Isso é anticlimático pra caramba, o que torna a releitura animada ainda melhor, porque eles vão sim se enfrentar na É porque o Joey quer realmente salvar a irmã dele, né? Então, legal. frente do Pegasus, mostrando jogada por jogada do deck. Eles não estão nem aí, o que acaba sendo duplamente shed pro Yugi, porque ele na verdade não mostra a estratégia dos monstros de ritual, surpreendendo ainda mais o Pegasus na final. Esse duelo é todo sentimental, tem até uma música tosca na versão dublada, mas a cereja no topo desse bolo é terem aproveitado a chance pra explicar o porquê do Yugi ter dado o Mago do Tempo pro Joey, porque essa era uma estratégia do deck dele. Ao envelhecer o dragão bebê pra dragão milenar, o Mago Negro também se transforma com 1000 anos de sabedoria em sábio negro. Isso cria uma coesão pra uma coisa que nem precisava. Esse momento é lindo, né? É complexo isso aqui, velho. Mas que é legal de ver. Fora que nunca não vai ser engraçado imaginar o Yugi momentos antes desse duelo, sabendo que ia fazer a maior vigarice da vida dele contra o amigo. Por mais que esse duelo filler não tenha nenhuma consequência pra história, eu acho importante ver o Joey tentando... então o Sábio Negro é uma criação da TV, né? Não é do Kazuki. Que doideira. enfrentar o Yugi de igual pra igual. No mangá, o Takahashi constantemente tirava essa oportunidade da gente. O Joey abre mão dessa primeira vez, eles não mostram a segunda ao final da Cidade das Batalhas, fazendo com que o único duelo entre os dois seja aquele em que o Merrick tava possuindo o Joey. Então, pra mim, não conta tanto assim. Fora que a conclusão desse duelo também é muito melhor no anime. No mangá eles terminam, beleza, o Joey é despossuído e todos dão gostosas gargalhadas de alívio. Isso certamente aproximou mais os amigos, o que não é ruim. Mas no anime, o fato deles terem reordenado praticamente todas as cenas da Serenity faz com que esse seja o momento de reencontro dos irmãos. Mesmo depois de despossuir o Joey, as armadilhas do Merrick ainda se ativaram. Então o garoto afundou no cais com os pés amarrados e ia morrer. Mas aí vem o payoff de 30 episódios prometendo o reencontro com a Serenity. Ela chega bem na hora, tirando as vendas dos olhos e mergulhando atrás do Joey. Isso traz uma carga dramática a mais pra coisa toda. E é uma ótima maneira de fazer essa menina inútil, vamos ser sinceros, poder retribuir todos os esforços Essa menina inútil, vamos ser sinceros, tá bom. que o irmão fez por ela, jogando tanta cartinha contra vilões e seus poderes sinistros. Que vacilo, cara, que vacilo. Caraca. O Takahashi já disse algumas vezes que o Merrick é o vilão preferido dele em Yu-Gi-Oh! Tanto que daí saiu a ideia de forçar o Jaden a ficar sério no arco final de GX. Ele não conseguia imaginar como um protagonista super de bem com a vida seria capaz de enfrentar um vilão no nível de crueldade do Merrick. Então, não me surpreende nem um pouco que o anime tenha adicionado mais cenas pro Merrick normal, na intenção de contrastar ele ainda mais com a contraparte maligna. E usar o Odeon pra isso foi perfeito. Nas Merrick normal é uma frase muito boa. duas versões, o Odeon é essa mistura de filho adotivo com vassalo da família Ishtar. A diferença vem do anime focar bem mais no Merrick, enxergar ele como irmão. Essa família de protetores das tumbas tem um ritual de passagem entre os homens que culmina no sofrimento de ter as costas tatuadas com a história do faraó sem nome ou algo do tipo. E aí que tá o segredo. No mangá, o Merrick ordena que o Odeon faça o ritual no lugar dele. Meio que usa a insegurança do cara de ser um filho adotivo, falando que isso tornaria ele um Ishtar de verdade. Já no anime, Caraca. o Odeon se oferece pra passar por essa tortura, tentando poupar o Merrick, que era novinho demais. Aí sim, com a adição de cenas 100% fillers, a gente vê o Merrick como uma criança chorona, mais inocente e frágil, e isso fazia o Odeon sofrer em dobro, não só pelos próprios maus tratos, mas quando ele via a maneira que o pai Ishtar tratava até o filho legítimo dele. Isso acaba deixando as cenas seguintes, que são canônicas, ainda mais interessantes. Quando o Merrick não aguentou mais essa vida, ele simplesmente quebrou, e disso se manifestou o Yami Merrick, distorcendo absolutamente todos os sentimentos do garoto, o que leva ao assassinato do pai nas duas versões, mas no mangá, ele arranca a pele das costas do pai pra dar essa tatuagem pro Odeon. E eu entendo 100% o porquê dessa cena ter sido cortada do anime, ela é forte demais. Só que a Caraca. construção extra que veio antes faria ela ter ainda mais sentido. É como se fosse o carinho do Merrick normal sendo transformado em um amor meio tóxico. É perfeito pra versão vilanesca dele. Então só por uma questão de
censura mesmo, a gente acaba tendo que unir as duas versões da história. Mas se não fosse por isso, esse é um ótimo exemplo do Takahashi sabendo usar o anime pra refinar a história dele. Esse é o arco que foi animado mais em cima do que estava sendo escrito. Então se precisava inventar... Meu arco só queria andar de moto. Só queria andar de moto. Se alguém financiasse uma moto pra ele, não tinha aquele arco inteiro. Cenas extras pra dar uma enrolada que fossem justamente nesses momentos mais relevantes. O que curiosamente nos leva ao ponto Esse plot é muito bom. seguinte, já que foi essa necessidade de tempo extra pro mangá que nos trouxe meio arco filler do Noah, em que mais expansões de backstory acaba sendo o foco da coisa. O arco do Noah, ele é meio ué, né? Mas ele não chega a ser pior que... não sei. Eu gosto mais do aquele arco do garoto lá que tem o deck da Disney lá. O Noah é claramente uma referência ao Kaiba da Toei, não só pelo cabelo verde e vestes brancas, mas por usar o que era essencialmente 3 páginas no mangá pra fazer 20 episódios de puro backstory do personagem. Como os 2 mini arcos que apresentaram o Kaiba por lá foram combinados no primeiro episódio dessa versão do anime, o máximo que a gente tinha sobre o passado do personagem eram alguns flashbacks perdidos por aí. Então, se é pra enrolar com filler, vamos aproveitar todo esse tempo pra mostrar as coisas em ordem cronológica e expandir ainda mais o que já é canônico. A gente vê que o Seto sempre foi ambicioso, e que por isso criou a própria oportunidade de ser adotado com Mokuba pelo milionário Gozaburo Kaiba. E o anime adiciona em cima disso o que aconteceu pós-adoção, mostrando como o Seto destronou o Gozaburo da própria empresa, se tornando ele o Kaiba. Tem toda uma discussão sobre ações que estavam divididas entre os executivos da empresa e os filhos, e aí a grande frase que repetem toda hora é que no mundo das ações, ter 51% de algo é o mesmo que ter 100% desse algo, o que faz sentido para se tornar o dono do negócio, mas que já vem pra mostrar o jeitinho do Kaiba. Pra ele, isso não serve. Ser bom o suficiente é pouco. Pra ele tem que ser perfeito. Daí vem um plano pra ter todas as ações da empresa, mesmo que isso envolva manipular e passar por cima dos outros. Mas como eles não podem fazer um personagem tão querido ser puramente escroto como era pra ser no começo do mangá, eles trazem camadas pra essa história. Mesmo ele tendo enganado o Mokuba pro garoto se afastar dele, e com isso ficar ao lado do Gozaburo, passando uma falsa impressão de que o Seto nunca conseguiria, todo o plano do Kaiba acaba dependendo disso, da confiança que ele tinha no irmão, de que apesar dos pesares, o vínculo entre os dois ia se sobressair no final. É escroto o que ele faz com o Mokuba? Claro que é o Kaiba sendo Kaiba, mas isso mostra de maneira muito interessante a complexidade do personagem. Apesar de ter aprendido desde cedo a não demonstrar que tem sentimentos, a sempre parecer um cara 100% racional, na verdade todas as motivações do personagem vêm sim do lado emotivo dele. Ele só queria garantir um futuro pro irmão. Esse é o verdadeiro Kaiba que o Takahashi naturalmente se viu construindo, muito diferente do que era O quarto dragão branco ali em desenho do Mokuba, esse aí é ultra raro, hein? Aquele ali vale infinito. na primeira aparição do mangá. Então é a mesma coisa lá do arco do Darts. Mesmo sendo um filler que não pode alterar o status quo da série, é impressionante o quanto eles conseguem construir ainda mais a história dos personagens envolvidos. Até a turma da amizade recebe um pouquinho de atenção por aqui, tem o duelinho da Teia que precisa lutar pra não perder o corpo. A Teia pega uma carta que não tava no deck, é um bagulho muito louco isso, né? Já que o sonho dela é ser uma dançarina da Broadway. Sendo isso mais uma coisa do mangá pré-cartinhas que o anime ainda não tinha conseguido explorar muito. Gente, essa censura ali na Maga Negra ali. Que isso, mano? As crianças vai Bem, tem o duelo em trio com o Tristan, Duke e Serenity, que... Olha só, não vai dar pra cada um ter seu duelo não, tá? Pô, vocês são figurantes e tal. Vamos juntar 3 e fazer um duelo. Aí... fizeram esse acordo. Que doideira isso. é uma ótima ideia, já que esse triângulo amoroso é uma coisa muito mais do anime mesmo. Então eles tinham liberdade praticamente total pra explorar essa dinâmica entre os três. Dá pra ver como esse arco foi a oportunidade do estúdio como um todo se divertir com a série. Eles animaram os monstros como criaturas reais, animalescas, inventaram regras ligeiramente diferentes pros duelos, que certamente não foi uma cópia do modo Commander de Magic. E claro, por focar tanto no Kaiba, é modo Commander de Magic, entendi. esse arco que a gente ganha muitas das cenas dele sendo ele. Vocês sabem o que eu quero dizer. Bem, tudo isso faz parte da evolução, Seto. Os mais fracos e indefesos são extintos e apenas os mais fortes sobrevivem. Então estou salvo. Muito bem. Esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Então vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. E em primeiro lugar tá simplesmente a presença. Eles simplesmente definindo os fillers, né? Tudo bem, né? Caraca, eu tô muito ruim de gripe, cara.
presença do Kaiba no último arco do anime. De longe, o meu maior incômodo com o mangá de Yu-Gi-Oh! É a conclusão que o Takahashi dá pro Kaiba. Falar que ele pode até ter guardado algum ressentimento, mas que pra ele já chega de insistir no Yugi, é um final ok. Mostra o amadurecimento do personagem, mas não é satisfatório. Ele nem sequer assistiu o duelo cerimonial do Yugi contra o Aten, é simplesmente ofensivo. Tem que ter ele ali na conclusão de tudo, exatamente como o anime resolve fazer. Considerando o quão mais essa versão foca nele, era de se esperar também, né? O foda é que sim, as cenas dele lá no passado egípcio são totalmente descartáveis nessa parte, já que ele não tava lá no mangá. A gente sabe que ele não vai sequer atrapalhar o ataque do Zork, e não vai interagir de verdade com a Kisara ou o Seto do passado, mas que bom que ele tá aqui. A 4Kids exagera muito mais o quão cético o Kaiba é com a parte mística da série, mas de qualquer forma, colocar ele pra ver tudo que rola nessa parte, acaba trazendo mais um fechamento pro personagem. Se depois disso tudo ele continuasse negando magia e ocultismo, aí teria que sacrificar mesmo, não tem jeito. Todo o trabalho extra que fazem com o Kaiba e com o Seto nesse arco justificam bem melhor certas características do personagem. O cara é tão fã do Dragão Branco, não só porque sentiu que esse espírito era absurdamente poderoso quando salvou uma camponesa aleatória na rua. O anime adiciona que o jovem Seto já tinha visto esse dragão vingar a vila dele de uns bandidos. De que nisso ele já conheceu a Kisara e passou a vida tentando reencontrar ela. Volta até naquilo que o arco do Noah me fez pensar. O Kaiba gosta de pagar de pragmático, de falar que o interesse pelos olhos azuis era só pelo poder que a carta representava. Mas aí essas cenas extras mostram que lá no fundo existia uma conexão sentimental que ele não sabia explicar. E por isso... Caraca, o Kaiba... Não, ele não foi falar disso aqui, mas o Kaiba pular do cavalo correndo e continuar correndo na velocidade do cavalo enquanto se despede da... Caraca, aquilo ali, meu irmão, eu tô aqui pensando no meu joelho, a dor que eu ia sentir se eu pulasse do cavalo em movimento. Caraca. Preferiu esconder. Aí também entra outra mudança bastante importante que o anime faz: jogar toda a vilanice final só pro Akenadin. Como veio dele a ideia de sacrificar uma vila inteira pra criar as relíquias do milênio, dava pra ver que o poder das trevas já afetava o cara há bastante tempo. Então isso deve ter corrompido ele pra querer roubar o trono do Egito e dar... Eu achei que era coisa do pai do Yugi. Pro filho, fazendo do Seto só mais uma vítima e não um cúmplice desse plano. Isso funciona muito melhor pra no final o faraó querer deixar o Egito nas mãos dele. Não é só porque ele conhece o Kaiba do futuro, mas é porque o próprio Seto já se mostra um personagem merecedor. O que, mais uma vez, é uma conclusão muito melhor pro Kaiba como um todo. Ele pôde ver com os próprios olhos como o destino dele do faraó sempre esteve conectado, ao invés de só aceitar uma derrota e ter que engolir o choro. Porque de certa forma, ele finalmente se vê conquistando o título de rei que ele sempre quis. Faraós são reis, né? E por mais que essas mudanças finais que eu escolhi sejam sobre o Kaiba em específico, meio que a mesma ideia vale pro arco final inteiro. Infelizmente, a gente sabe o quão sofrido foi pro Takahashi escrever ele na velocidade que a Jump cobrava, então essa parte é o exemplo perfeito dele aproveitando o anime pra desenvolver melhor o que foi escrito de maneira meio corrida. Praticamente tudo sobre o Mahad é exclusivo do anime. Toda a explicação do porquê do Mago Negro ser o as do faraó não existe no mangá. Por lá é dito que ele era o servo mais leal à família real, mas não tinha nada de específico sobre o Aten. Aí vem um anime cheio de cenas colocando o cara como um irmão mais velho pro faraó, essa figura modelo que ele gostava de seguir, o que cria um vínculo muito maior pro cara literalmente querer dar alma pra proteger o Aten eternamente. Eu não vou nem entrar... É porque o Yugi ele tinha uma sombra, né? Tipo, que era tipo um mago negro sem coisa, aí o Mahad se funde com essa sombra e deixa mais poderoso. Aí a gente tem de fato um mago negro. Na discussão de Shad, Shada, Bobassa e Hassan, porque até hoje eu sou incapaz de entender quem tava vivo, quem é o espírito, quem vira quem, sei lá mais o que. O anime... Verdade, o Shad é mó confuso, você não sabe se ele tá morto, se ele tá vivo, se ele é um espírito. Ele morre algumas vezes e ele volta à vida, mas também não volta, é meio bizarro. Isso ele tem razão aqui, isso é meio confuso. E simplifica isso muito mais. O Shada morre na batalha final, em algum momento deve reencarnar como Shad, que aí assume o papel de Hassan só como parte do RPG das Trevas no final. E esquece o Bobassa, tá lá pra fazer volume. O mesmo vale pros vários Bakuras terem virado um personagem só. O mangá cria muita confusão desnecessária com vários personagens parecidos, mas que não são os mesmos. Narrativamente faz muito mais sentido só tratar igual trataram o faraó. Colocar o Bakura do passado como sendo o mesmo do futuro faz muito mais sentido. Isso até
ajuda o arco a ser um pouco mais grandioso. Como é tudo o Bakura manipulando a realidade através do RPG das trevas, o ataque do Zork coloca o Império e o mundo em risco nesse último jogo das trevas. O anime adiciona esses flashes de desastres naturais acontecendo em paralelo, dando a entender que realmente existe a possibilidade da história ser alterada por esse conflito, enquanto no mangá era literalmente só um jogo. Os caras estão lá numa mesinha, interpretando e imaginando as coisas, com os amigos desmaiados do lado. Isso é fraco pra um final de história. O anime colocar como uma viagem no tempo, uma visita de verdade ao mundo das memórias, é o que acaba explicando a série toda. Aquele faraó foi real, os registros nas tábuas de pedra realmente aconteceram. Então, ainda bem que esse arco final é muito diferente do mangá. E Yu-Gi-Oh! É um desses raros casos em que não dá pra só dizer que uma versão é melhor do que a outra sem entrar nos pormenores disso. Só quem já fez um trabalho criativo sabe como é voltar anos, meses, às vezes dias depois e pensar, putz, eu poderia ter feito isso de um jeito diferente. Como o Takahashi tinha um desprezo grandinho até pelo que o card game se tornou ano após ano, pelo menos nas histórias, ele queria... Meio curioso isso, né? Eu já tinha percebido isso já, mas nunca tinha visto ninguém falar exatamente isso do Takahashi ele ser meio assim com o que o card game se tornou, né? Que ele sempre defendeu muito a tecla de que ele quer que o card game seja pra criança e por isso que não ia ter premiação em dinheiro. Vocês devem ter ouvido essa história aí por aí, né? Mas, mano, como Yu-Gi-Oh! É pra ser pra criança se o bagulho é ultra mega complexo, sabe? É muito fora da caixinha. Então, realmente, acho que ele ganhou a vida, ele viveu a vida, mas não valeu, tá? Não é que não valeu, mas tipo assim, acho que ele não era feliz com o que o Yu-Gi-Oh! Se tornou. Por isso que ele pouco voltou ao Yu-Gi-Oh! Ao longo desses anos todos. Se ele gostasse da parada mesmo, ele tinha metido mais a mão, sabe? Eu sempre senti isso e tive essa percepção, mas nunca vi nada. Ele era um cara... Esses caras de mangaka e tal, eles são todos muito reclusos, né? Poucos deles botam muita cara a tapa, né? Pra falar e responder as coisas, né? Enfim. É tão recluso que, desculpa a frase, mas ele quase morre como indigente, né? Tipo, encontra um corpo na praia, entendeu? Aí começa a tentar saber da história. Tipo, ele foi fazer essa viagem toda sem falar muito pra ninguém, sabe? Aquele negócio de pesca subaquática. Bagulho doido, tá ligado? Sentir realizado com o universo que ele criou. Então meteu o dedo em GX pra amadurecer o Jaden e... o arco do... O arco que eu mais gosto, que todo mundo gosta do arco da Yubel no GX. Eu não gosto, eu acho chato, inclusive. Eu acho que é muito... É muito Power Rangers. Oh, vamos virar do mal aqui, Rei Supremo. É Rei Supremo? É, Rei Supremo, Rei da Noite do Game of Thrones. É o da luz lá, o do Sartorius. Pra mim é o melhor arco do GX, é o do Sartorius. E é um arco que era pra ser do DM, mas que o Kazuki descartou, aí foi absorvido no GX. Era uma história que era pra ser com o Yugi, basicamente, só que aí foi com o Jaden. Deixa eu voltar aqui o que ele vai falar aqui, que acho que é bem interessante. Sentir realizado com o universo que ele criou. Então meteu o dedo em GX pra amadurecer o Jaden, escreveu a parte mais interessante de 5Ds, até em Zexa, o que ele intencionalmente não queria... Qual é a parte mais interessante de 5Ds? É a mitologia, que é meio asteca, essa parada? Será que é? Escreveu a parte mais interessante de 5Ds. Até em Zexa, o que ele intencionalmente não queria fazer nada, o pessoal entendia tão bem o carinho que ele tinha por esse universo, que o Takahashi se fez presente em cada detalhe dele. Então, não tem por que achar que logo na história original, as mudanças que o anime fez seriam coisas contra a vontade do autor. Quando a gente tá falando da essência de Yu-Gi-Oh!, até as diferenças de uma versão pra outra, tem sim muito das verdadeiras intenções do Kazuki Takahashi. E mais uma vez, deixa eu enrolar um pouquinho aqui no final do vídeo pra dar tempo de mostrar todo mundo que se tornou membro aqui do canal. Quero avisar também que eu tive que criar um Instagram e um TikTok oficial pro canal, porque pra impedir que meu conteúdo... Olha que doideira. Continue sendo roubado nessas plataformas, pelo visto eu tenho que estar lá. Então, se você quiser me seguir, é qualquer Rafa nas duas. Qualquer Rafa, vou te falar aqui o papo, só um adendo sobre esse final. Pô, libera o react aí, mano. Pô, qual é? A gente é brother. Segundo, irmão, esse negócio de roubar conteúdo, quando eu não tava no TikTok e não era eu postando, eu basicamente desisti, sabe? Mas quando eu entrei em contato com os 3 canais do TikTok, pegavam trecho dos meus vídeos e postavam, e os caras não agregavam nada, não era um react nem nada, eles só pegavam trecho do meu vídeo e postavam lá no seco. Aí eu falei com os caras tudo removeram. Minha experiência em relação a isso foi legal, mas eu conheço gente que tipo assim, cara, não dá. Tô mandando mensagem pros caras não dá.
O TikTok, ele é... O Instagram, acho que ele é mais cruel. Se tu pegar um vídeo teu lá, tu consegue derrubar o vídeo, tá ligado? Porque é da meta, né? Mas o TikTok é muito nebuloso. O TikTok tem coisa de televisão lá, filme. Tem gente que vê filme inteiros no TikTok, é bizarro. Mas voltando sobre o vídeo, mais uma vez, todo vídeo do Rafa é maravilhoso, é muito bom. Eu vejo quase todos. São todos muito longos? São todos muito longos. Mas ainda assim, são vídeos maravilhosos, ele manda muito, ele entende muito. É um vídeo que eu não me senti confortável em parar. Acho que é o vídeo que eu mais assisti. Eu já sabia disso, por isso que eu dei uma acelerada, mesmo eu gripado. Porque ele sabe muito, então não tem muito o que eu parar e agregar. Quando eu vejo os vídeos de outro canal, não dizendo que os outros saibam menos, tá? Mas eu me sinto mais confortável. Opa, acho que eu vou adicionar isso aqui, que talvez isso aqui não tenha no vídeo. Ou que vale a pena eu comentar. Mas eu acho engraçado, quando eu paro, comento alguma coisa, na sequência o cara fala o que eu ia falar, né? Mas não tem como adivinhar, né? Mas, mais uma vez, o Rafa é muito bom, cara. Eu gosto muito desse canal. Que fala que irmão não para. Nunca deixe esse canal parado, mano. Pronto. E é isso, esse foi meu react do vídeo dele. Um vídeo muito bom. O anime do Yu-Gi-Oh! É melhor que o mangá. É isso então, a gente vai encerrar por aqui o nosso react. Se inscreveu no canal dele? Boa. Boa, se inscreveu. Tá, gente, são 7h15. Vou fazer uma pausa aqui agora que eu tenho algumas coisas pra resolver e adiantar também, tá? Eu quero agradecer demais mesmo, de coração, a todos vocês, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui. E vou fazer uma raidzinha aqui, tá bom? Vamos fazer uma raid aqui. Cadê? Vou fazer uma raid na Twitch. Ai. Vamos lá. Vou fazer uma raid aqui. Deixa eu ver quem tá jogando aqui um pocket pra gente poder mandar. Alguém que eu siga. Machadinho, vou dar vocês lá pro Machadinho, galera. Valeu mesmo, estamos juntos. Valeu. Machadinho tá jogando de quem? Tá de Tyrog, Absol, legal, forte. Deixa eu mandar aqui. Ai. Bora, efetuar raid.